todos, porque esses primeiros exercícios aí, né, eu trabalhei com volume de várias figuras geométricas aí, né, em 3 dimensões, dos, né, um exercício de revisão aí, né, bem... Isso, na verdade, era uma prova de alguns anos atrás, aí era minha prova aí, para vocês eu dei uma adaptada, tá? Pessoal, só me digam se vocês estão enxergando a minha tela, revisão 1º de dezembro, 3º A e B. Sim, Pro. Sim, olha só que bonitinho aqui, temos um Papai Noel, né? Lembrando que a gente hoje está entrando aí no mês de dezembro, né? Então é Natal, o Papai Noelzinho aqui, falando para vocês, vamos lá, vamos junto aí nessa revisão, tá? Então, exercício 1, só quero mostrar aqui no final desse arquivo, esse arquivo está no Positivo On e no Google Sala de Aula, tá? Depois, se vocês quiserem, eu posso colocar lá no grupo também, sem problema nenhum, tá? Olha, aqui no final tem uma imagem muito legal, né? Que antigamente eu até imprimia e dava para os alunos, né? Mas é um bom resuminho, ó, de volume e área de sólidos, né? Então ali a gente tem dos prismas, né? Depois tem específico do paralelepípedo retângulo e do cubo, né? Porque tem a fórmula específica. Tem do cilindro, né? Depois tem a pirâmide, falando aí um pouquinho sobre a pirâmide, até como calcula a geratriz. Depois, em cima, a gente tem o cone, né? Tem a superfície lateral aí do cone e tal. E embaixo, depois tem um pouquinho falando da esfera. Então, uma imagem bem bonitinha. Depois, se quiser, eu coloco também lá no grupo, para que vocês tenham esse resumão aí, tá? Bem, vamos lá. Primeiro, hangar, horrível. Bem, levei 20 anos, mas finalmente economizei o bastante para comprar aquele pedacinho de terra que queria. E é para colocar aonde? Então ele comprou aí o pedacinho de terra que ele queria, né? E o moço que veio entregar tá falando aonde que eu coloco essa terra, né? Olha, março de 2000, faz tempo essa piadinha aí. Deixa eu ver quem é que tá pedindo para entrar. Acho que foi a Feica. Já estou autorizando. Pronto. E aí, nós temos lá. Suponha que o volume de terra acumulada no carrinho de mão do personagem seja igual ao sólido esquematizado na figura 1. Então, aqui a gente tem tipo como se fosse uma casinha, né? Embaixo é um paralelepípedo retângulo e o chapeuzinho dela, né? Formando aí uma pirâmide, tá? E aí ele fala, formando uma pirâmide reta sobreposta a um paralelepípedo retângulo. Assim, o volume médio de terra que Hangar acumulou em cada ano de trabalho é igual a, tá? Aqui o E saiu fora, né? E ele levou 20 anos para acumular tudo isso de terra, né? E ele pergunta, cuidado com a pergunta, né? Que ele faz a seguinte pergunta, ó. O volume médio de terra que Hangar acumulou em cada ano de trabalho em centímetros cúbicos é igual a, tá? Então, o primeiro passo, gente, a gente está falando de volume de terra, né? Qual é o primeiro passo? O que eu preciso fazer primeiro aí? Quem pode me dar uma ideia aqui? Lembrando que eu tenho um paralelepípedo retângulo, a professora vai desenhar ele aqui. Enquanto vocês me falam, o que é o primeiro passo que eu tenho que fazer? Hello, hello, galera, não fujam da aula hoje. Não, Pro, eu não vou fugir, não. Só tô aqui prestando atenção. Pensando, muito bem. Porque é isso aí, né? Acontece quando a gente não lembra das coisas. Ó, acho que é matéria de segundo ano. O primeiro passo, né, é calcular o volume desse paralelepípedo retângulo, né? É o primeiro passo aí, né? Então, deixa eu só pôr meu cursor aqui, voltar um pouquinho, porque ele ficou lá embaixo. Deixa eu dar uns 2 enter para sumir com esse 2 aqui, né? Então, o primeiro passo é calcular aí o volume desse paralelepípedo retângulo, tá? Para quem não se lembra, o volume do paralelepípedo retângulo é um dos mais fáceis, né? É A vezes B vezes C, tá? O A aqui é o comprimento, que é 100, o B é 60 e o C é 40, tá? Só multiplicar tudo isso, cuidado com esse monte de zero aí, para não errar, né? Então, vai fazer 100 vezes 60 vezes 40, tá? Isso daqui vai dar 240.000
centímetros cúbicos, tá? Então, o volume desse paralelepípedo retângulo é 240 mil centímetros cúbicos, tá? O próximo passo é calcular o volume dessa pirâmide, tá? Então, a pirâmide aqui, ó, ela tem uma base quadrada, tá? Ela tem uma base quadrada. Na verdade, quadrada não, retangular, né? Porque ela é de 100 por 60. E eu tenho que fazer uma pergunta, não sei se todo mundo conseguiu entender. Os 70 centímetros é a altura lá do chão até a pontinha lá em cima, tá? Quanto que é a altura da pirâmide? Quanto que é a altura só da pirâmide? Alguém saberia dizer? 30. Ah, 30, muito bem. 30. Então, ó, a base dela é um retângulo, tá? E aí o telhado tá assim. A base dele é 100 por 60. E a altura dela aqui, né? Vocês já me disseram que é 30. Pro, eu não lembro de jeito nenhum o volume da pirâmide, por isso que eu coloquei aquela imagem lá no final, né? Então, para quem não se lembra, a gente volta lá na imagem, né? De repente, ó, o volume da pirâmide, olha lá. 1/3 a área da base vezes a altura. 1/3 a área da base vezes. É só voltar, né, que eu dei para vocês, até depois posso até fazer um pouquinho maior essa imagem aqui, tá? Então, a professora vai colocar aqui, ó, 1/3 a área da base vezes a altura, tá? 1/3 vezes. Quem saberia me dizer qual que é essa área da base aqui, ó? Quem saberia me dizer quanto vale essa área da base? 100 vezes 6 mil. 6.000, muito bem, centímetros quadrados. Então, a área da base é 6.000. E a altura da pirâmide, vocês me disseram que é 30, né? O 30 vai multiplicar pelo 6.000, tá? 30 vezes 6.000 são 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dá 180 mil. E esse 180 mil eu vou dividir por 3, né? Porque é 1/3, tá? E aí vai ficar. Deixa eu só dar mais alguns enteres aqui para caber a minha resposta. Então, vai ficar aqui o volume da pirâmide. 18 dá 100, dá 60 mil centímetros cúbicos, tá? Tem alguém aguardando para entrar? Só vou autorizar a entrada aqui. Um minutinho. Prontinho. Então, vamos lá, né? Vamos voltar lá. Então, o que aconteceu com o hangar? Ele trabalhou, gente, durante 20 anos e ele conseguiu, claro que de uma maneira, né, tirando um humor aí, ele conseguiu acumular em 20 anos de trabalho o volume de 240 centímetros cúbicos, que é do paralelepípedo retângulo, mais os 60 centímetros cúbicos, 60 mil, que é o chapéuzinho ali. Então, em 20 anos de trabalho, né, ele conseguiu acumular aí 300 mil centímetros quadrados de terra, tá? Centímetros quadrados não, centímetros cúbicos. Vamos voltar à pergunta. Quem é mais ansioso? Já marcaria a letra E? Alô, pessoal? Vamos lá? Não. Não, por que não? Mas, ó, deu 300 mil, lá tem alternativa E, 300. Mas não terminou ainda de fazer o da forma inteira ali. Isso. Então, olha só, na verdade, o Fabrício, tá na pergunta, olha o que ele está pedindo, ó. O volume médio de terra que hangar acumulou em cada ano de trabalho, Ah, tá. tá? Então, ele quer saber quanto que ele acumulou em cada ano. Trabalhou por 20 anos. Eu tenho que dividir muito bem os 300 mil que ele acumulou por 20, tá? Então, não esqueçam de dividir por 20 aqui. Vai dar 15 mil centímetros cúbicos por ano de trabalho, né? Então, a alternativa B de bola, certo? Certo.
Ó, tá vendo? Essa é uma boa pergunta que, por exemplo, se você só faz do paralelepípedo retângulo, você pode errar, que seria a letra D. Se você faz só da pirâmide o volume, você também poderia errar, que é a letra C. Se você soma os dois, esquece de dividir por 20 anos, você também poderia errar, que é a alternativa E, né? E só quando você divide realmente por 20 que você acha a resposta correta. Certo? Certo. Ó, se ela é do Enem, é uma questão aí de nível médio para difícil, porque tem leitura de charge, né? Depois tem a interpretação da imagem, tem cálculo de volume, tem tem média, né? Porque não é simplesmente só calcular o volume. Então é uma boa questão aí para eles cobrarem, né? Com bastante habilidades a serem desenvolvidas. Tudo bem? Tudo. Então tá. Vamos à próxima. A próxima é um pouquinho mais fácil aí. Só precisa tomar cuidado, né? Porque são dois cilindros um sobre o outro. E ele nos deu a informação do diâmetro, tá? Cuidado lá que aquele 2 e aquele 6 são diâmetros, tá? E não raio. Então, ele pergunta assim, ó. O volume do sólido, muito fácil, né? Volume do sólido em ml gerado pela figura ao lado, e sabendo que as medidas estão em centímetros. Então, ele trouxe as medidas em centímetros, pediu para considerar π igual a 3, né? Então, a gente consegue observar aí dois cilindros, tá? Esse da base aí, quanto vale o raio desse da base, que eu estou colorindo na cor vermelha? Quanto vale o raio? 3. Muito bem. Quem lembra o volume do cilindro? Opa, quase que minha caneta caiu. Quem lembra o volume do cilindro? A fórmula você está falando? A fórmula, isso. Da hora. Lembra? Não. Não, então vamos lá. Ó, área da base vezes a altura. A base é um círculo. Então é πr ao quadrado vezes a altura, tá? Área da base vezes a altura, tá? Temos dois. Esse primeiro que eu destaquei na cor vermelhinha, eu vou fazer a conta na cor vermelhinha. A professora pediu para colocar π igual a 3. Então, vai ficar volume π vezes. Quanto vale o raio desse cilindro que eu destaquei na cor vermelha? 3 ao quadrado, já coloca 9. Ah, Isso, é. Vou pôr uma... não, tá bom. Qual a altura dele? 1. Então, nós temos 9, né? Porque 3 vezes 3 é 9. 9 vezes 3 vai dar 27. 27 vezes 1 vai dar 27 centímetros cúbicos, tá? Fiz na cor vermelha. Agora, eu vou destacar o meu cilindro, que está na cor azul. Olha só, meu cilindro que está na cor azul. Quanto vale o raio desse cilindro que está na cor azul? Muito bem. E qual é a altura dele? É 1 também. Não é 1. Olha Não. bem. Ué, mas o total tá 5. Ah, não, não, esquece. Desculpa, falei Quanto? bosta. 4. 4. Vou fazer a continha na cor azul. Então, vai ficar assim, ó. Π vale 3, o raio é 1 ao quadrado e a altura 4. 1 vezes 1 dá o próprio 1, 3 vezes 4 dá 12 centímetros cúbicos, tá? Porém, gente, ele quer o volume no total. Tenho que somar. Quanto dá 27 mais 12? O volume total. Quanto dá 27 mais 12? 39. 39, muito bem. Centímetros cúbicos. Ele pediu em ml, olha lá, ó, calcule o volume do sólido em ml. Esse é o mais fácil, tá, gente? 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml. O que que é isso? Se você pensar o cubo, o dadinho, de 1 por 1 e 1 de altura, lá dentro cabem 1 ml, tá? Então, automaticamente aqui é 39 ml. Alternativa D de dado. Dúvidas? Não, professora. Tranquilos? Uhum. Bom Aliás, dia, Tiago. bom dia. Cheguei agora.
Tá até com vozinha de sono. Acabei de acordar. Tudo bem? Posso passar para o 3? Pode, professor. Pode. O 3, tá? Ele é um pouquinho diferente. Vamos lá. Deixa eu subir mais um pouquinho aqui. Ficar bem certinho a minha questão 3. Vou dar mais uns enters aqui para descer o 4. E não confundir a cabeça da gente. Olha só o que fala a questão 3. Um reservatório de água, ele tem a forma, né, de um hemisfério acoplado a um cilindro circular, como mostra a figura a seguir, tá? Essa parte de baixo aí é como se fosse uma meia esfera, tá? Deixa eu admitir aqui o aluno. É como se fosse uma meia esfera. Aí ele fala: a medida do raio do hemisfério é a mesma do raio da base do cilindro, e ambas são iguais aí a 3 metros. Aí ele fala: se a altura do reservatório é 6 metros, e sabendo que a altura do cilindro corresponde a 1/2 da altura total, calcule a capacidade máxima de água comportada por este reservatório, tá? Lembrando que aqui está tudo em metros cúbicos, não vai precisar transformar, então é mais fácil, tá? Então, eu vou pintar aqui, tá? A minha parte, deixa eu pegar um vermelho, tá? Essa parte de baixo aqui é como se fosse uma meia esfera. Então, já teve um exercício que a gente trabalhou. Então, eu tinha a esfera completa, eu cortei ela no meio, tá? Uma coisa importante que ele nos forneceu aqui é quanto vale este raio dela, né? E até ele fala que é o mesmo raio do cilindro. O raio dela é igual a 3 metros. Tanto o raio da esfera, né? Quanto o raio do cilindro. Aonde que dá um pouquinho mais de dificuldade é que ele fala que a altura no total é de 6 metros, né? E aí ele fala que a altura do cilindro corresponde a 1/2 da altura total. 1/2 é uma fração, tudo, mas é fácil de calcular, porque é a metade. Qual seria a altura do cilindro? 3, né, metade. 3, tudo bem, metade. Tudo bem. Vou anotar aqui, ó. Então, a altura do cilindro é a metade do total, que vai dar 3, ok? Aqui, diferente do outro exercício, eu tenho que usar duas fórmulas. Primeiro, eu preciso fazer a fórmula do volume da esfera, e depois eu tenho que dividir ela por 2, porque eu só estou pegando a metade, e o volume do cilindro, certo? Aqui também usou π igual a 3. Quem lembra o volume da esfera? O volume da esfera foi esse ano que a gente viu, faz pouquíssimos dias. Alguém lembra? É 4π 4. raio ao cubo sobre 3. Muito bem, isso mesmo, né? Então, no caso da esfera aqui, o π valerá 3, né? E o raio também vale 3, então vai ficar 3 elevado ao cubo. Tudo isso dividido por 3. Temos uma vantagem, pode cortar o 3 com 3, né? Então, vai ficar 4 vezes 27, porque 3 é o cubo, é 3 vezes 3 vezes 3. Quanto que dá 4 vezes 27? 81,7. Não, é... Ó, 4 vezes 7, 28, sobem 2, né? Não, é porque Ah, já tá dividindo. 68. com 7. Ah, É isso mesmo, nossa, tá certo. nossa. É porque 27 vezes 3 é 81. Aí você soma mais 27. Nossa, eu fiz 4 vezes 2 igual a 2, da hora. Acontece. 1º de dezembro hoje. Então, ó, dá 108 metros cúbicos. O que não pode esquecer lá na hora da prova? Ó, tem que dividir por 2, porque você não tem a esfera completa, você só tem a metade, tá? E aí, 108 dividido por 2 dá 54 metros cúbicos. Então, a parte que está na cor vermelha vale aí 54 metros cúbicos. Agora, do cilindro, eu vou fazer na cor azul, porque eu pintei ele de azul.
Vamos lá, a gente acabou de trabalhar a fórmula do cilindro. Qual é a fórmula do volume do cilindro? Que é ao quadrado vezes H. Isso, área da base vezes a altura. Tudo bem. O π vale 3, né? O R, 3 ao quadrado. E a altura, 3. Opa! 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. Aí eu 3 vezes 3 de novo, 9. 9 vezes 9, 81. 81. 81. Muito bem. Metros cúbicos. A pergunta é, qual é o volume total? Qual é o volume total? Quanto dá 81 mais 54? Quanto dá o volume total? Hum, 189. 130? 135. Não, o quê? 35, certo? Ó, 81 mais Mais. 54. Ó, Ah, tá certo. alternativa D de dado, tá? Aqui não precisava transformar nada. Fechou. Revisamos volume de esfera, né? E de cilindro, de certa forma. Tudo bem até aqui? Tudo bem. Então tá bom. Com esse calor, nada como um sorvetinho, né? Questão 4, uma questão de sorvete, tá? Não é a fórmula do movimento uniforme lá do Flávio. Fórmula do sorvete. Bem, vamos lá, galera. Considere uma bola de sorvete de 3 centímetros de raio. Então, eu tenho uma bola de sorvete que tem aqui 3 centímetros de raio, uma bola, né? E uma casquinha cônica. Então, eu tenho uma casquinha, deixa eu fazer ela na cor azul, né? Casquinha é um cone. E aí ele fala de 3 centímetros de raio. Então, o raio aqui, a nossa casquinha, também será de 3 centímetros. A pergunta é: calcule a altura da casquinha, tá? Ele quer saber a altura da casquinha para que o sorvete, ao derreter, ocupe todo o seu espaço. Então, eu tenho lá uma casquinha, o sorveteiro fez a bolona, pôs em cima da casquinha. Vamos supor que está muito calor, derreteu todo aquele sorvete, né? Ocupou a casquinha até a ponta ali, ficou cheinho. O que eu tenho que fazer primeiro? É fácil isso, é só... Tudo bem. Peraí, no geral, tem que calcular o volume do cone e depois igualar no volume da casquinha para descobrir a altura com base nisso, né? Isso, mas primeiro, antes de fazer o do cone, eu preciso saber da casquinha, certo? Essa casquinha é o cone. Oh, desculpa, não é a casquinha, a bola de sorvete, desculpa, falei errado. A bola de sorvete, certo? Sim. Vamos lá, o Thiago acabou de falar, qual que é o volume da esfera? 4π. 4π ao cubo dividido por 3. Mas por que tem que saber o volume da bola de sorvete também? Então, porque aqui, ó, se eu for direto para o volume da casquinha, que é π r ao quadrado vezes a altura, eu tenho o volume, eu sei quanto que vai ocupar aqui. Não dá para calcular, né? Não sei. Ainda não dá, entendeu? Aí você vai ficar, Fabrício, com duas incógnitas. Você não vai ter nem o volume e nem a altura. Mas o que você sabe, ó? Que ao derreter, né? A bola de sorvete ao derreter. Ah, tá. Ele tá pedindo a altura do cone. Achei que ele tava pedindo a altura da bola de sorvete. Sério, a gente só dá sempre uma informação para vocês, que é o raio, lembra? Sim. Então, tá bom. Vamos lá, vamos calcular então esse volume. Acho que a gente até Ah, entendi agora como é que faz. por isso Tem que que a usar gente o tem isso, por isso que a gente tem que discutir a questão, né? Essa daí também é de nível médio lá no Enem, tá? Não é de nível fácil, não, porque você tem vários conhecimentos aí para colocar, né, em prática. Essa conta, de certa forma, até a gente já fez, ó. 4, o π vale 3, o raio vale 3 ao cubo, dividido por 3. Corta 3 por 3, 4 vezes dá 108.
108. Então, nós já temos 108 centímetros cúbicos. Então, o que que é esse 108? É o volume, né, da bola de sorvete. Peraí, Mariuxa, sobe no outro exercício. Subo. Por que você dividiu 108 por 2? Porque olha lá na imagem, Ti, lá não é a esfera completa, Ah, certo? tá certo. Muito Ok. bom. Tô Então, achando vamos lá. que outra coisa tinha acontecido. Não, sem problemas. Ok. Vamos lá agora. Diante dessa informação, eu sei que o volume, né, dessa bola de sorvete é 108. Agora eu vou para o volume do cilindro. O que que eu tenho que colocar no lugar do volume do cilindro? 108 centímetros cúbicos. 108 Deixa eu só arrumar. cilindro, não. Cone. Um cone. Deixa eu pôr um terço na frente, senão vai ficar errado. Então vamos lá. Quanto que eu tenho que colocar no lugar do volume? Um terço aí, pro. 108. 8. Isso. Um terço Por vezes. que esse é um terço? Porque isso é um cone e não um cilindro. Ah, tá. Antes era do. A gente tava. Aquela era a fórmula do Cilindro. cilindro, né? Isso, tá. tá? Aí o raio aqui é 3 ao quadrado e a altura eu não tenho, tá? Pro, você passou pra gente algum documento, alguma coisinha com as fórmulas de volume e área de todas as figuras? Passei, tá no grupo, que é a que a apostila fornece pra gente. Que bonitinho nesse arquivo é essa imagem que eu mostrei aqui no finalzinho, ó. Nossa, eu vou usar esse mês inteiro pra Nossa, revisar eu geometria. vou imprimir isso aí e colar na parede aí para estudando. Cola no banheiro, cola na cozinha, vai espalhando aí. De vez em quando, pergunta para alguém qual é o volume, aí você lembra das fórmulas. Eu tenho depois uma atividade para mostrar para vocês que eu vou elaborar aí para a gente falar sobre isso. Gente, só para a gente terminar aqui, ó. O 3 vai cancelar com o 3, tá? Então vai ficar assim, ó. 108 é igual 3 elevado ao quadrado dá 9. O 9 está multiplicando, passa dividindo, tá? 108 dividido por 9. Para 1 vezes 9, 9. Para 10 sobra 1. Abaixo 8. 18 dividido por 9, 2. Então, isso daqui tem 12 centímetros. Alternativa E de elefante. Tudo bem até aqui? Tudo. Tá ótimo. Vamos para o próximo exercício. Agora é uma caneta. Deixa eu dar uns enteres aqui. Aí. Agora nós temos uma caneta famosa. Olha só, o reservatório, tubinho de tinta de uma caneta esferográfica, ela tem 4 milímetros de diâmetro e 100 milímetros de comprimento. Se a pessoa gasta 15 milímetros cúbicos de tinta por dia, a tinta de sua esfera gráfica durará, né? Então, a gente está falando de um tubinho de tinta. É um tubinho bem fininho, tá? Esse tubinho aqui, o que que ele nos deu de informação? Ele deu o diâmetro, ele disse que o diâmetro é 4 milímetros, e ele nos forneceu a altura, que é de 100 milímetros. Primeiro passo, calcular o total que tem, né, no tubinho. O quanto tem aqui dentro, isso. Para calcular o total de quanto tem aqui dentro, eu preciso calcular um volume. De que figura geométrica aí? Cilindro. Cilindro. E como que é a fórmula mesmo? Pi raio quadrado vezes altura. Muito bem. O pi, ele pediu para usar 3. Cuidado para não errar. 4 não é o raio. Quanto vale o raio? 2. 2. Mas espera, tá em milímetros. Não tem problema nenhum, porque, olha, a pessoa, ela gasta 15 milímetros cúbicos por dia, certo? Então, deixa tudo em milímetro.
Pode deixar tudo em milímetros, não tem problema nenhum, tá? Vamos lá. 3, 2 ao quadrado, 4. Que é a unidade de medida está em milímetro por dia, né? Isso, tá em milímetros por dia. Isso mesmo, Fabrício. Vamos lá. 3 vezes 4 12, e 12 vezes 100. 1.200. 1.200. Então, dentro dessa caneta tem 1.200 milímetros cúbicos. Esse é o meu total, certo? A pessoa, ela gasta 15 milímetros cúbicos por dia. Que conta eu preciso fazer? 1.200 dividido por por 15. 15. Por 15, que é o quanto ela gasta por dia, certo? Vamos fazer aqui, ó, 1.200 dividido por 15. 120 dividido por 15, dá quantas vezes? Dá, acho que 8. 8, Ti, muito bem, certinho. 8 vezes 15 é 120, para 120 nada. Lembre, esse zero tem que baixar e tem que vir para cá. Então, olha só que interessante. Ela vai conseguir aí usar essa caneta durante 30 dias. Isso é uma mentira, porque eu faço uma redação e já acaba toda a caneta. Então, mas você não usa 15 milímetros cúbicos. Ah, verdade. Não é verdade. Esse ano eu economizei caneta vermelha. Eu gasto muita caneta vermelha, né? E esse ano foi economia de caneta vermelha. Vamos lá. Eu tenho uma caneta que ela dura uns 3 anos já. Já tô com ela faz uns 3 anos, a caneta dela não acaba nunca, a tinta dela. Aquela que você também me deu, sabe, Tico? É uma florzinha. Uhum. Aquela tá durando, ó. Tudo bem que ela fica na minha bolsa para marcar recados e tal, né? Mas de vez em quando as crianças, ó, ela tá até aqui. De vez em quando as crianças pegam a caneta, né? Porque querem escrever com a minha caneta de flor. A caneta, vocês vão se virar para arrumar outra. Nossa, professora, minha mãe, ela briga comigo, ela fala que ela vai comprar uma caixinha só de caneta preta para levar para o vestibular, porque toda semana... Minha mãe, ela é professora, certo? Ela fica de saco cheio, que eu fico pegando caneta dela toda hora. E aí, toda sexta-feira, para entregar a redação, a mesma coisa. Toda sexta-feira eu chego nela e falo, mãe, essa caneta preta lá, mas já não te prestei semana passada. Mas acabou a tinta. Como que acabou a tinta? Compro uma caixinha, Fabrício. Mas eu compro, todo começo de ano, eu compro uma caixinha de vermelho. Esse dia meu marido falou: olha, sua caixinha de caneta vermelha tá intacta esse ano. Eu falei, também foi tudo online? Bem, vamos lá. Questão 6. Um paciente recebe por via intravenosa um medicamento a taxa constante de 1,5 ml por minuto, tá? Então, ele vai tomar 1,5 ml por minuto. O frasco de medicamento, ele é formado por uma parte cilíndrica e uma parte cônica, tá? Olha só, o frasco já tá aqui embaixo. Eu vou pintar o cilindro na cor azul, tá? E a parte cônica eu vou pintar de vermelho, tá? Então, ele tem aí uma parte que é cilíndrica e uma parte que é cônica, tá? E aí ele fala, cadê? Cujas medidas são dadas na figura. E estava cheio quando se iniciou a medicação. Após 4 horas de administração contínua, a medicação foi interrompida, dado que 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml, isso a gente já falou lá em cima, e usando a aproximação π igual a 3, o volume em ml do medicamento restante no frasco, após a interrupção do medicamento, é aproximadamente. Então, tem um monte de pergunta, um monte de conta que a gente tem que fazer. Qual é a primeira parte? O que eu tenho que saber? Calcular o volume total. Muito bem, Tiago. Então, vamos calcular o volume total. O que eu fiz de vermelho, que é a parte cônica, eu vou fazer a continha de vermelho, tá? Então, para quem não se lembra, o volume de um cone é 1/3 a área da base vezes a altura, tá? Então, vamos lá. Estou falando da parte cônica. 1/3 vezes o π vale 3,
Quanto vale o raio? Quem pode me dizer quanto vale o raio? Eu pintei tudo aqui, né? Deixa eu apagar. Quanto vale o raio? O raio vale 4. 4. Quatro. Isso. Muito bem. Enxergue. O raio é essa medida aqui, ó, né? E quanto vale a altura? 9. Não, do cone é 9. 3. 3. Muito bem. Muito bem, muito bem. Corto 3 com 3. 4 elevado ao quadrado é 16. 16 vezes 3. Quanto que dá 16 vezes 3? Dá 48. 48. Muito bem. 48 centímetros cúbicos. Então, essa é a parte aí cônica. Agora, né, essa parte vermelhinha aqui é a parte cônica. Agora eu vou fazer o volume do cilindro. Vou fazer na cor azul, ó, esse pedação aqui, tá? Então, o volume do cilindro é πr ao quadrado vezes a altura. O π pediu para usar 3. Quanto vale o raio do cilindro? O raio é 4 também. Errado, muito bem. E E qual a altura? 9. 9. 9. Vai ficar 3 vezes 16 vezes 9. Multiplique aí. 3 vezes 16 vezes 9. $432. 432 centímetros cúbicos, tá? Então, o total do medicamento é a soma dos dois, tá? Então, 432 mais os 48. Então, eu tenho 480 ml de medicamento, ok? Calculei o volume que tinha lá dentro desse frasco. Próximo passo. Quem pode me dizer qual seria o próximo passo? Agora, você tem que fazer a relação lá, né? Isso. Do 1,5 ml por minuto. Isso. Vamos transformar. Acho que o primeiro passo aqui é pegar essas 4 horas. Nossa, peraí. Ah, voltou. É que eu mexi aqui, não tinha. Vamos pegar essas 4 horas e vamos transformar em minutos, Uhum. tá? Então, 4 vezes 60. Dá 100. Não. 6 vezes 4? 6 vezes 4, 24. Dá 240. 240 minutos, Isso. certo? Quanto que ele administrava? 1,5 ml por minuto. Então, o que eu tenho que fazer com esses 240? Tem que multiplicar por 1,5, não é? Muito bem, tem que multiplicar por 1,5. E aí a gente vai conseguir descobrir, né, quanto que ele tomou aí do medicamento, porque após 4 horas, né, parou de injetar medicamento nele. Então, 240 vezes 1,5 vai dar o total aqui de 360 ml, tá? Quanto? Oi? Quanto que dá? 360, não é isso? Ah, tá. Que é vezes 1,5. Então, é vezes 1 mais a metade. Tá certo. Então, tá bom. Vamos lá, vamos voltar à pergunta. Tem que tomar muito cuidado, que essa, como eu disse, era uma prova, né? E muitos alunos erravam essa questão. Olha só. O medicamento restante no frasco após a interrupção da medicação. Quantos tinha no frasco após a medicação ter sido interrompida? 480 menos 360. Que vai dar? 120. Isso. A alternativa? Ah. Tudo bem? Essas questões, elas tendem a ser assim. Isso. Pegadinha. Na verdade, não é nem pegadinha, né? Qual é o conselho que eu dou lá no primeiro ano, no segundo e tal? Sempre que você terminar de fazer a conta, volta na pergunta e dá uma olhada rapidinha aí, né? Se o que você está respondendo como certo é a resposta da pergunta,
Ó, porque aqui você vê, a resposta tinha 240, que foi uma conta um número que apareceu, tinha 360, que foi outro número que apareceu, tinha o próprio 480, que foi o valor que apareceu. Então, ele podia, em algum momento, te tendenciar a ir para a resposta errada. Em contrapartida, se você soubesse que não era isso que estava pedindo, já dava para eliminar 3 alternativas. Isso, muito bem, Fabrício, isso mesmo. Então tem os dois lados, né? Se você sabe o norte, você sabe, né, que você já poderia eliminar algumas coisas aí. Muito bem, isso também é uma conclusão Exatamente. interessante. E o aluno que ele é desesperado, ele achou qualquer um desses valores já vai pensar que mais resposta. Ai, meu Deus, deu 360 aqui, alternativa D. Então. Ai, ai. Ai, ai. Professora? Aí ela caiu. Voltei. Ficou um disco voador aqui. Mas eu já voltei, Meu galera. Deus. Ok. É 1º de dezembro. Só para a gente finalizar essa primeira parte, que ainda não envolve estatística, tá? Eu quero fazer aí com vocês esse exercício 7. Ele é bem tranquilo, tá? É aquela parte da apostila, quando a gente tem um sólido inscrito ou circunscrito no outro, tá? Então, ele fala assim, ó, sejam 2 esferas. A primeira está inscrita no cubo. Então, a primeira está inscrita no cubo. É esse caso aqui, ó. É quando a esfera está dentro do cubo. A relação, eu até fiz, eu fiz um arquivo para vocês, né? A relação que vale é a medida da aresta, né? O raio é a metade da medida da aresta. E depois, né, você tem 2 esferas, a outra, ela está circunscrita em um cubo. Então, o que que muda? O cubo agora é que está dentro da esfera. E aí, a relação do raio é a aresta, raiz de 3, dividido por 2. Ele nos fornece aqui, ó, a aresta igual a 8. Determine os raios dessas 2 esferas. Então, eles nos deu aqui, nos 2 casos, a aresta igual a 8, tá? Esse exercício é super tranquilo, né? A primeira, como a aresta vale 8, seria 8 dividido por 2. Então, o raio dessa primeira esfera tem 4 centímetros, né? E na segunda é a aresta, raiz de 3, então é 8 raiz de 3, dividido por 2. 8 dividido por 2, raiz de 3 centímetros, tá? Então, cuidado sempre com essas palavrinhas, né? Então, quando a gente tem inscrita, é que ela está dentro daquela figura. E circunscrita é a figura que está dentro dela. Certo, turminha? Certo. Então, tá. Nós vamos dar a nossa pequena pausa, vamos ao banheiro, toma uma água, toma um café, e aí a gente volta 11h05 aí para a parte de estatística, ok? Ok, pro. Professora, não sei nenhuma fórmula da parte de estatística. Não, nós vamos juntos, vamos fazer uma super revisão, fique tranquilo. Deixa eu parar a gravação aqui, Beleza. beleza? Nossa, tem que acompanhar as coisas direito.